Entrevista com Dávila. Olá, bem-vindos! Toda semana temos um encontro marcado para falarmos sobre os assuntos mais importantes do momento e sempre com um convidado especial. Em 2018, um cidadão indignado com a política e um empresário de sucesso e inconformado em lidar com governos que criam dificuldades e sabotam a vida dos empreendedores, resolveu entrar para a política para mudar a realidade do seu estado. Assim, Romeu Zema filiou-se ao Partido Novo e venceu uma eleição praticamente impossível para o governo do estado, derrotando o ex-governador do estado, Antônio Anastasia, no segundo turno. O governador Zema é a prova de que boa gestão dá voto. Ao implementar uma gestão eficiente, políticas públicas baseadas em dados e evidências e focar no resultado da melhoria das atividades fins que impactam a vida do cidadão, Zema foi reeleito em 2022 no primeiro turno para continuar à frente do governo de Minas Gerais. Zema faz parte de uma safra de bons governadores e é cotado como um dos presidenciáveis para 2026. E ele é o nosso convidado de hoje em Entrevista com o Dávila. Governador, muito bem-vindo ao Entrevista com o Dávila. É um prazer estar aqui, Dávila. Agradeço muito o convite, uma honra. Uma honra tê-lo aqui conosco. Governador, vamos começar com Minas Gerais e depois discutir um pouco o Brasil. Sim. Minas Gerais, o que mudou na sua visão da política do seu primeiro mandato para o seu segundo mandato em lidar com a máquina pública? A sua indignação com o setor público diminuiu nesse tempo e o que você aprendeu? Dávila, diminuiu sim. Hoje eu posso dizer que depois de 6 anos e 2 meses à frente do estado de Minas, nós somos um estado que voltamos a ter credibilidade, voltamos a honrar com os compromissos. Hoje, o serviço que o estado presta às pessoas, aos empreendedores, está num patamar muito acima daquele que ocorria há 6 anos e 2 meses atrás. Os avanços foram muitos. Nós ainda temos muito o que fazer em Minas Gerais, mas todos os indicadores de políticas públicas avançaram e a situação financeira do estado, que era gravíssima, hoje é muito menos grave. É grave ainda, nós temos uma dívida de 160 bilhões de reais com a União, como outros estados, mas hoje nós temos um fluxo de caixa previsível, nós temos um estado que é previsível, e previsibilidade é fundamental para Minas avançar. E um detalhe muito importante, Dávila, nesses 6 anos de governo Zema, o estado todos os anos cresceu acima da média Brasil, o que prova que a nossa gestão é uma gestão que funciona para atrair investimentos, para criar empregos. Com certeza, a previsibilidade é fundamental para resgatar a confiança do setor privado no estado. E o seu estado atraiu muito investimento. Conta um pouco desses investimentos que você conseguiu atrair como governador. E hoje Minas tem lá como indicadores de desemprego um dos mais baixos do país, inclusive comparando com a média nacional. Conta como é que foi essa transformação para fazer o estado um aliado de quem quer investir e não aquele peso pesado que atrapalha a vida do empreendedor. Bom, Dávila, nós simplificamos muita regulamentação do estado, revogamos milhares de normas que só tornavam o processo complexo, sujeito a interpretações, o que é um desastre, né? Em determinada região, eu sofri isso. Um fiscal falava uma coisa no leste, no oeste a interpretação era diferente. Uma mesma lei, um mesmo estado. Então, tudo isso que gerava dúvida foi revisto, é importantíssimo. E como eu sou do setor privado, Dávila, a minha conversa com o empreendedor, com o investidor, ela flui, porque eu converso a linguagem deles. Eu fiquei mais de 30 anos no setor privado, então eu deixo muito claro para ele, se alguma coisa sua ficar engavetada, esquecida, na Secretaria da Fazenda, um regime tributário especial, se um relatório de impacto ambiental seu que precisa ser analisado, ficar parado na Secretaria do Meio Ambiente, alguma coisa que dependa da Secretaria da Saúde no que diz respeito à parte sanitária,
eu dou o meu telefone para ele e falo, você pode me ligar. E já aconteceu de algum empreendedor me ligar e falar, eu estou aqui aguardando um posicionamento da secretaria tal e que não me atrasou. Fui verificar, na verdade, a secretaria tinha solicitado documentos para a empresa e a empresa que não tinha enviado. Então é muito bom você ter esse contato. Eu falo que eu sou um governador servidor. Eu não sou aquele que vou lá, tomo um cafezinho e viro as costas, não. Eu continuo acompanhando, tenho contato com os empreendedores. Ontem mesmo, almocei na FIENG com os principais indústrias de Minas Gerais. Faço o mesmo na FAENG. Todo mês tenho contato com o presidente da Federação da Agricultura, da Federação do Comércio. Então, é um trabalho em conjunto com o setor produtivo. Se nós vamos alterar alguma regra, o setor produtivo é consultado. E aquilo que as empresas precisam, eu estou sempre escutando. Eu sei que ainda hoje nós precisamos, Dávila, melhorarmos o fornecimento de energia elétrica. Uhum. Nós temos hoje unidades industriais, produtores rurais em Minas que ainda dependem, dependendo do momento, da época do ano, de geradores a diesel, que é uma fonte de energia muito mais cara, muito mais poluente, porque a energia elétrica da CEMIG não chega lá em quantidade suficiente, mas estamos trabalhando para resolvermos isso. A CEMIG está fazendo o maior programa de investimento dos 74 anos de existência da empresa. Mais de 50 bilhões de reais para poder resolver esse problema definitivamente. Então, nós somos um estado que tem, eu diria, essa postura. Alguns podem falar que é humildade, ou então uma posição de servir, e não uma posição de falar, você é setor privado, você é quase que criminoso, e eu quero complicar a sua vida, que infelizmente é o que acontece muito no Brasil. Agora, governador, tem uma enorme assimetria entre o que está acontecendo no estado, por exemplo, em Minas Gerais, com um governador como o senhor, previsibilidade das regras, confiança, pró-negócio, com o governo federal. Cada vez mais as pessoas que empreendem nesse país sentem o peso da insegurança jurídica, da imprevisibilidade. Como é que está sendo essa mistura de vontade de investir em Minas, mas preocupado com o Brasil? Como é que nós vamos resolver essa assimetria em lidar com regras federais instáveis e voláteis e com essa previsibilidade e um espírito pró-negócio no Estado? Coincidentemente, Dávila, o PT foi o partido que destruiu Minas Gerais. Eu assumi um Estado arrasado, que não tinha quitado a folha de pagamento, que não tinha pago o 13º, que deixou o nome de 240 mil funcionários públicos irem para o SPC e Serasa, porque não pagou os bancos o empréstimo consignado, que sequestrou recursos das prefeituras. Num ponto, eles foram muito corretos, sequestraram dos 853 municípios. Não fizeram escolha política. Não fizeram. Não sobrou um prefeito que ficou livre do sequestro de recursos. E ainda por cima foram no Tribunal de Justiça e pegaram os depósitos judiciais. Isso gerou uma onda de descrédito no Estado, de imprevisibilidade. Tanto é que nós tivemos prefeitos em Minas Gerais, durante a gestão PT, que renunciaram, que adoeceram, porque a pressão era muito grande, se administrar sem recurso, e até que suicidaram. Nós tivemos os 3 casos em Minas Gerais. E parece que é uma filosofia de achar que a gastança melhora. Eu nunca vi isso em lugar do mundo dar certo, e foi o que fizeram em Minas Gerais. E lotear tudo, lotear secretarias, lotear as autarquias, lotear as estatais com gente que não tem preparo nenhum. E o reflexo vem adiante. Na minha opinião, o Brasil, infelizmente, está caminhando nesse sentido. Gente despreparada e, pior, em quantidade, Aumentaram a quantidade de ministérios, de cargos, é o que fizeram em Minas. E gasto desenfreado. No caso de um estado igual Minas, quebrou, porque Minas não emite dinheiro. Um governo federal emite, a inflação está aí, muito perceptível,
qualquer um que vive no mundo real está vendo o aumento dos preços, principalmente a dona de casa que sofre mais. Toda semana ela vai no supermercado, então ela está assistindo essa tragédia, infelizmente, no Brasil. Infelizmente, o governo parece que só tem um plano, né, que é aumentar imposto, né? Redução de gasto não existe, é só aumentar imposto, né? Exato. E assim, uma ilusão de que gasto, de que estrutura leva a desenvolvimento, não é? Então, é uma visão anacrônica, que cheira naftalina, que realmente não deu certo no lugar nenhum do mundo, mas parece que aqui no Brasil uma parte da nossa classe política fica tentando o que já deu errado sempre, na ilusão de que um dia dê certo. Roberto Campos que falava isso, não é isso? É isso mesmo. Então, ficar tentando o erro, né? Até dá certo. Até só que dá certo. Nunca vai dar certo. É como se você falasse, todo mundo que pulou do 10º andar até hoje morreu. Não, mas vamos continuar tentando, uma hora um vai sobreviver, não é isso? Parece que é alguma coisa assim, É verdade. Governador, uma das coisas mais importantes hoje que impede a melhoria da competitividade do Brasil é a ausência de infraestrutura. Nós precisamos investir muito em infraestrutura. E como o Estado não tem mais dinheiro para investir em infraestrutura, praticamente todos os gastos são com despesas correntes. O que Minas está fazendo para melhorar a infraestrutura? Rodovias, principalmente rodovias, vários leilões importantes, né, acontecendo no Estado. O que nós estamos fazendo para a infraestrutura em Minas estar pronto para esse salto de competitividade? Exato. Nós temos feito muitas concessões. Primeiro, Dávila, nós melhoramos o fluxo de caixa. Eu fiquei 2 anos e 8 meses pagando a folha de pagamento atrasado. Não conseguia pagar na data certa. Com 2 anos e 8 meses, nós regularizamos o pagamento do funcionalismo e, com a melhoria no fluxo de caixa, nós começamos a ter algum recurso para recuperarmos as estradas. E depois, nesses 3 anos e 4 meses, nós já investimos 4,5 bilhões na recuperação. Mas é um estado muito grande, tamanho da França. 4,5 bilhões não é o ideal, mas esse processo continua. Todo mês o percentual de estradas ruins em Minas Gerais diminui devido a esses investimentos que o Estado tem feito. Eu gostaria que fosse mais acelerado, mas fica dentro do nosso limite orçamentário financeiro. E temos ainda as concessões. Nunca se fez tantas concessões de rodovias em Minas Gerais. Já fizemos 3 lotes e ainda temos mais 5 a fazer. Muito provavelmente até o fim da minha gestão nós estaremos fazendo. E infraestrutura, como você disse, é fundamental. Não tem como ser diferente. Eu já escutei de produtor de hortifrutigranjeiros que, devido à situação da estrada, que trepidava, o caminhão ia pulando, a mercadoria dele praticamente chegava toda danificada. Depois que a estrada foi recuperada, ele conseguiu voltar a fornecer novamente. E eu posso estender para além das estradas também, Dávila, como eu te falei, energia elétrica. Eu peguei uma companhia de energia elétrica, a nossa CEMIG, sucateada. Desde que eu fui eleito, a CEMIG valorizou mais de 200%. Primeiro colocamos gente lá do ramo e não um politiqueiro para ficar loteando a empresa como aconteceu no governo passado. E a CEMIG, lá atrás, ela foi usada para fazer politicagem. Ela foi comprar quem? Light, no Rio de Janeiro. Aquele parque eólico Renova, no sul da Bahia. Foi ser sócia de Belo Monte, Santo Antônio, no norte. E sabe quanto é que eles investiam em Minas Gerais? 0. Foi investir no Brasil todo, acho que em nome de um projeto de poder pessoal de alguém, em nome de fazer política e não de fazer desenvolvimento. Agora as pessoas precisam de desenvolvimento para colocar arroz e feijão no prato, e não de política para poder ver as coisas desenvolverem. Hoje, 100% dos investimentos da CEMIG são em Minas Gerais. E, além disso, nós temos um procedimento da Secretaria da Fazenda e da Infraestrutura com empresas de Minas Gerais
que elas podem, caso do interesse delas e também do Estado, pavimentar uma estrada hoje, e elas descontam esse investimento no ICMS a pagar. Então, isso também tem contribuído para que a malha viária do Estado melhore. Mas tem melhorado, Dávila. Eu penso que mais alguns anos toda a malha vai estar numa situação muito satisfatória, e com as novas concessões eu penso que mais uma gestão, duas, continuando nessa direção, nós vamos ter uma malha viária tão boa como a de São Paulo. E CEMIG, depois dessa grande transformação de uma empresa deficitária, loteada, para uma empresa lucrativa e bem gerida, ela será privatizada ou continuará com a sua função pública de uma empresa hoje de capital aberto e que vai continuar investindo, expandindo no Estado? O nosso objetivo, interesse, Dávila, sempre foi privatizar CEMIG, Copasa e outras empresas. Nós já privatizamos muitas, onde o Estado tinha uma posição minoritária e, com isso, ele não dependia de autorização legislativa. A própria Light. Sim. Nós vendemos a Light, um ano depois ela estava valendo 10% do valor que nós vendemos. Belo Monte, Santo Antônio, Renova na Bahia, as subsidiárias da CEMIG e de outras que nós tínhamos lá na carteira do Estado, nós fomos vendendo. Agora nós temos um desafio extra e que será o grande motivo da privatização ou então da cessão para o governo federal, que é o Propag. Lembrando que o Propag é o plano que facilita o pagamento das dívidas dos estados, não é só de Minas, é de todos os estados endividados do Brasil, e está previsto na regra do Propag que nós podemos quitar a dívida de Minas cedendo às estatais. O governo federal, com toda certeza, vai avaliar o caso da CEMIG, da Copasa, que são os maiores ativos que nós temos. E quitando parte da dívida com o governo federal, nós vamos ter uma redução nos juros que o Estado paga. Então é de fundamental importância que esse processo avance. Se o governo federal falar eu não tenho interesse, nós vamos ter de privatizar e mandar o recurso financeiro para o governo federal. Então, muito provavelmente, nesse ano de 2025, nós tenhamos ou a transferência para o controle federal, ou então a privatização e o recurso indo para o governo federal. Inclusive, isso está sendo já trabalhado com a nossa Assembleia Legislativa. Bom, outro ponto fundamental, nós temos uma meta como nação da universalização do saneamento básico até 2030. Isso é fundamental, tem enorme impacto em educação e saúde pública. Como está o projeto da universalização do saneamento em Minas Gerais? Ainda mais um estado que tem tantos municípios, né, 800 municípios. Como é que nós estamos caminhando na história da perseguir a meta da universalização do saneamento? Dávila, está caminhando. A Copasa, como uma estatal ineficiente que era, investiu pouquíssimo antes da nossa gestão. E na nossa gestão nós temos estruturado lá uma área de projetos, uma área de acompanhamento de obras. Depois eu te passo, inclusive, esse gráfico que demonstra que os investimentos da empresa na nossa gestão já foram multiplicados por 7 e vão continuar crescendo. Então, você não consegue, quem fazia 2 casas por ano, de repente começar a fazer 30 casas por ano. Então, nós estamos subindo, estruturando a empresa, e isso, desde o início do meu governo, tem acontecido, e já estamos levando mais água tratada, mais esgoto tratado para um número cada vez maior de municípios. Então, isso hoje está acontecendo em Minas. Mas, lembrando, um estado com 853 municípios, que tinha um passivo enorme nessa área, você não corrige isso em 1, 2 gestões, não. Você ainda teria de avançar aí mais 1, 2 gestões pela frente para poder eliminar definitivamente esse déficit. E nós vamos ter um fator que vai agilizar isso, Dávila, porque tanto o acordo da tragédia de Brumadinho como o acordo da tragédia de Mariana prevêem
100% de água tratada e esgoto tratada para todas as cidades da bacia do Paraopeba, que é o rio que banha Brumadinho, e também para a bacia do Rio Doce, que é o rio que nasce ali próximo a Mariana e vai até o Espírito Santo. Então nós vamos ter uma agilização, porque vai ter investimentos maciços. Inclusive na bacia do Paraopeba, isso já está acontecendo. E na bacia do Rio Doce, esse ano começa a acontecer. Então, essa universalização vai demorar mais de 2030 por causa desses investimentos que não foram feitos no passado. Nós vamos precisar um pouco mais de tempo. Eu penso que em 2030 nós vamos estar com muita coisa pronta já. 85%, 90% concluído. Mas com certeza vai mais 2 anos aí pela frente. Entendi. Governador, outro assunto que tira o sono dos brasileiros e evidentemente de todo mundo, os mineiros, paulistas, é a questão da segurança pública. Cada vez mais nós, infelizmente, presenciamos o crescimento do crime organizado. E isso vem transformando o Brasil no caminho, a gente está indo no caminho de se tornar um narco-estado daqui a pouco, se não fizermos algo importante. O que é que está sendo feito em Minas Gerais? E depois eu queria saber o que o senhor acha que nós precisamos fazer no plano federal. Bom, Dávila, a segurança pública tem sido um calcanhar de Aquiles no Brasil, né? Um tendão de Aquiles aí. Nós temos sido um país que sempre é mencionado como um país violento, que tem recorde de assassinatos, de homicídios no mundo, mais de 40 mil, o que é muito ruim. Mas em Minas, nós temos hoje uma polícia militar que está completando, inclusive, 250 anos, que é uma das mais respeitadas do Brasil. Não existe, Dávila, um beco em Minas aonde a nossa polícia não entre e a população reconheça o trabalho que ela faz. Então, isso, por si só, já é algo extraordinário. Temos também uma polícia civil que tem a maior taxa de solução de crimes do Brasil. Mais de 73% dos crimes em Minas Gerais são solucionados pela Polícia Civil. Então, esses 2 fatos por si só já contribuem muito para que as taxas de crimes violentos no Estado sejam uma das menores do Brasil. E não estamos satisfeitos. Nós, governadores do Sul e Sudeste do COSUD, no ano de 2024, levamos ao presidente do Senado, ao presidente da Câmara dos Deputados e ao ministro da Justiça sugestões, Dávila, das mais simples possíveis para melhorarmos a segurança pública. Infelizmente, até hoje, nenhuma manifestação. O que nós queremos é o seguinte: lá em Minas eu tenho um prontuário que eu posso te mandar depois, de pessoas que já cometeram 60, 70 furtos, roubo de celulares, são presas 1 dia, 2 e são soltas. O que é que ele vai fazer amanhã? De novo, o mesmo delito. O que nós queremos é que quem cometeu o mesmo delito 2, 3 vezes não seja liberado mais, fique detido. E isso vai dar uma paz para o brasileiro, para o mineiro, enorme. Outra solução que nós levamos, simplíssima também, é você considerar que quem rompeu a tornozeleira eletrônica como um fugitivo do sistema prisional. Você sabe o que acontece com quem rompe a tornozeleira eletrônica hoje? Não. Vai acusar lá no sistema que ele rompeu, a polícia penal precisa de comunicar ao judiciário, o judiciário vai ficar meses para expedir um mandato de prisão. Você está dando uma liberdade de meses para alguém que pode ter periculosidade para a sociedade. E uma terceira recomendação nossa foi que policial tenha liberdade de abordar as pessoas. O policial hoje está ficando com medo de trabalhar, Dávila. Se ele aborda alguém que tem a característica X, amanhã ele vai ser taxado de X-fóbico. Se ele aborda alguém que tem a característica Y, de Y-fóbico. Então ele não pode abordar mais ninguém. Se ele te abordar, ele está perseguindo quem tem cabelo branco.
entendeu? Então, ele fica totalmente constrangido de estar desempenhando a função dele. E eu confio na Polícia de Minas, na militar, na civil, na penal que nós temos lá, e temos de deixar esse povo trabalhar. Agora parece que nós temos no Brasil um Estado que quer confiar mais no crime, no criminoso, no bandido. Então é algo que precisa mudar. Então eu falo que em Minas, graças a Deus, nós temos uma situação bem satisfatória no Brasil, mas estamos lá, cercado cada vez mais pelas organizações criminosas que atuam em outros estados vizinhos, e isso acaba contaminando. E nós temos de endurecer a lei de execução penal, como o senhor bem sugeriu aí, que é fundamental, né? Acabar com essa impunidade, né? Pegar com pessoas fundamental. Tem que acabar com isso, porque senão nós nunca vamos ter uma segurança que trará paz à sociedade, né? Agora, o crime organizado exige uma outra estratégia de combate. Mesmo agora começa a cogitar uma lei antimáfia, ter uma legislação específica para lidar com o crime organizado, porque esses faccionados, na verdade, transformam os presídios em verdadeiras escolas do crime, né? Como o senhor vê essa perspectiva de termos uma legislação específica, cortes específicas para tratar do crime organizado? Precisamos. O crime organizado, ele, igual uma empresa privada, pode ir crescendo de maneira orgânica, né, 20% ao ano. Se um Estado lerdo não se movimentar, o crime organizado vai continuar crescendo como tem crescido. E é preciso ferramentas novas para estar combatendo o crime organizado, principalmente questão que envolve movimentação financeira, porque na hora que você tira o recurso financeiro do crime organizado, ele tende a ir morrendo, ou pelo menos enfraquecer muito. Isso é fundamental e precisamos principalmente, Dávila, de decisões judiciais mais ágeis. Nós temos casos lá, que eu tenho acompanhado, que caracterizou crime organizado, conseguiu lá o bloqueio de 50 milhões, 30 milhões, que estava lá na conta de não sei quem, mas fica lá sob júdice isso anos e anos. Então, o advogado deles tentando ainda recuperar, isso tinha de ter uma decisão ágil para resolver de vez, senão você ainda está deixando a organização se movimentar, ter acesso a alguns fundos. Então, deveríamos ter um caminho expresso para combater o crime organizado na justiça. Tem um processo aqui contra o crime organizado, ele tem prioridade. Sei que tudo precisa de decisão judicial, mas algumas coisas precisam mais, porque um crime organizado custa muito caro para a sociedade. Com certeza. Aliás, é uma soma de medidas complicadas, né? Saidinha, tratar o bandido como vítima da sociedade, tudo isso acaba, na verdade, enfraquecendo demais o poder dos governadores, que acabam na mão da justiça, e a justiça acaba soltando esses criminosos. E completando o que você disse, fazendo o contrário com aquele que produz riqueza, criminalizando quem produz riqueza, não é? Então parece que nós temos uma inversão total de valores aqui no Brasil. É verdade. E falando nessa parte de recuperação do empreendedorismo, nós somos de uma geração que vimos o finalzinho daquele crescimento econômico maravilhoso do Brasil. O Brasil chegou a crescer durante 30 anos, 35 anos, 7% ao ano. Aí nos anos 80 isso parou e o Brasil praticamente entrou numa fase de baixo crescimento econômico, com alguns voos de galinha, alguns picos de crescimento econômico, né? O que nós temos de fazer para o Brasil voltar a crescer de maneira sustentável? Dávila, acho que é principalmente não complicar a vida de quem produz. Vamos ter, graças a Deus, né, uma melhoria na área tributária, via reforma tributária. Empresas grandes que têm uma unidade aqui no Brasil e que têm num outro país, unidades semelhantes, você sabe, aqui no Brasil ele tem 50 pessoas para poder apurar os tributos a pagar, lá fora ele tem 3, 4. E aqui ele está sujeito a errar muito, a pagar multas porque interpretou errado, porque houve uma revisão de decisão judicial e o que ele fez não é mais o certo e sim o errado. Então tudo isso cria um clima de incerteza,
um clima hostil a investimento, e nós estamos vendo empresas indo embora do Brasil e poucas querendo vir para cá porque percebem que o clima aqui não é bom. É muita complicação, é muita demora, é muita má vontade de muitos órgãos públicos, o que não acontece mais em Minas Gerais. Então eu vejo que o Brasil tem perdido esse bonde da história. Você citou aí, qualquer um que consultar vai ver que lá em 1980 o Brasil representava 4% da economia mundial. Os últimos dados apontam que já é 2,2%. Daqui a pouco vai ser 1,5%, um pouco mais adiante vai ser 1%. Nós estamos sendo um país que está ficando cada vez menos relevante no cenário mundial. E os nossos governantes, infelizmente, parece que não enxergam. O que eles precisam é diminuir, né, o peso da bota de chumbo que o setor privado ainda todo dia calça na hora de investir, de ir trabalhar. É verdade, essa questão tributária, nós olhamos os balanços das empresas, a judicialização tributária no Brasil representa 75% do PIB. E a média da OCDE é 0,28% do PIB. Então, o que explica isso? São regras que geram interpretações diferentes, não é isso? É isso mesmo. É falta de regra. É como se num jogo de futebol, em vez da bola ficar rodando, fica só o juiz discutindo se foi falta ou não foi falta, não é isso? É isso Parece mesmo. que aqui não tem jogo, tem só briga, vamos dizer, entre Estado e contribuinte. É verdade. E a outra área muito judicializada é a legislação trabalhista. Apesar de termos aprovado uma reforma trabalhista no governo Temer que ajudou bastante, parece que a justiça trabalhista vem recuando e cada vez dando mais ganho de causa e iniciou um novo crescimento de judicialização tributária. O que nós podemos fazer para essa simplificação das regras tributárias? Ô, Dávila, realmente esse é um problema sério, né? Tivemos esse avanço extraordinário na gestão Temer, né? Acho que foi um dos grandes legados que o presidente Temer deixou, foi a reforma trabalhista, e parece que esse corporativismo tem reagido, né? Aquilo que a reforma prevê, gradativamente eles estão ajustando para que não ocorra. E nós estamos vendo aí, e lá em Minas eu estou assistindo de camarote, essa crise dos deportados. 2, 3 vezes por semana chegando lá avião de deportados. Por que o brasileiro vai trabalhar lá fora, onde ele não tem nenhuma garantia trabalhista? Porque lá ele vai ser bem remunerado, não é isso? E aqui nós estamos criando esse papel, na minha opinião, via Justiça do Trabalho, Dávila, criando uma visão de que patrão é explorador, de que patrão é um malfeitor e de que a relação de trabalho tem de ser uma relação supervisionada pelo Estado, porque, caso contrário, o trabalhador, que o Estado considera totalmente indefeso, vai ser, prejudicado pelo empregador. Então, parece que esse tipo de governo, de cultura, coloca trabalhador e patrão um contra o outro, né? Infelizmente, acontece isso. E eu vejo de forma extremamente preocupante essa reversão da reforma trabalhista. Precisamos, na minha opinião, termos juízes com uma visão mais pró-real, que eu falo, porque o que há de advogado de golpe nesse meio não está escrito. Nós temos advogados aí, eu sei que alguns, inclusive, já foram detectados, que entram em massa, né, com ações trabalhistas, independentemente do caso do funcionário, e o que colar, colou, né? Ele não tem o que perder ali. Então, é algo que muitas vezes até está enriquecendo. São advogados que se aproveitam dessa legislação e não fazendo justiça social com o trabalhador, que às vezes pode realmente ter sido prejudicado. Governador, o que o senhor diria para um investidor que gostaria de fazer um grande empreendimento em Minas? Ele olha e fala assim: governador Zema, nós adoramos o Estado, regras fáceis para poder empreender, o Estado não atrapalha, mas nós temos receio do risco Brasil. Nós temos hoje a taxa de juros mais
elevada no Brasil do que qualquer outro país emergente. Nós temos inflação galopante e insegurança jurídica. Por que eu deveria investir em Minas? Eu vou falar para ele o seguinte, a sua pergunta ela é difícil, né? Porque quando o Titanic afunda, todas as cabines afundam, não é isso, né? Isso mesmo. Mas eu vou falar que o mineiro briga mais, sabe? Vai ser a última cabine a afundar, vai ser a de Minas Gerais. Lá nós temos um apreço muito grande pela liberdade, né? E eu tenho a convicção de que governo ruim tem dia para acabar, entende? Duram mais aqueles que pegam em armas, como Venezuela, né? Que fez lá um exército para se manter no comando. Mas governo ruim numa democracia, ele vai ter uma vida que não vai ser muito longa, não. E graças a Deus, acho que nós estamos num sistema que está mais para democracia do que outro ainda, né? Temos tido algumas tentativas aí que são questionáveis. Governador, o que é preciso fazer para manter a direita mais coesa nas eleições de 2026? Porque a esquerda tem muitos problemas, mas ela tem uma virtude. Ela está sempre unida. Eles brigam internamente, mas na hora da corrida eleitoral está todo mundo unido. E a direita parece que são várias facções, cada uma puxando para um lado, uma até criticando a outra. O que nós precisamos fazer para encontrar esse mínimo denominador comum, unir a direita para ela se tornar muito competitiva em 2026? Ô, Dávila, eu acho que é uma coisa muito simples, né? Eu acho que é você pensar mais no time, na proposta, do que propriamente no seu plano pessoal. Eu tenho dito sempre, né? Eu não tenho nenhum plano pessoal para mim de poder. O que eu quero fazer é contribuir para o Brasil como estou contribuindo e já contribuí por Minas Gerais. Mas tem pessoas que, infelizmente, se colocam como só eu posso ser o candidato. Isso é muito ruim. E parece que, às vezes, isso, em algumas ocasiões, tem ocorrido na direita. Então, são posições, acho que tanto partidárias como pessoais, de algumas pessoas que têm dificultado. Eu acho que falta mais essa humildade, falar, eu sou aqui um jogador do time. Eu não sou um astro do rock isolado, eu sou, sim, um jogador de um time. Então, acho que está faltando nós nos enxergarmos como um time e não como cada um querendo ter o seu brilho próprio. E os governadores estão conversando sobre sucessão? Vocês conversam só sobre as questões administrativas dos estados, regionais, ou vocês estão conversando sobre sucessão presidencial? Você, Tarcísio, Ratinho? Sim, nós temos a reunião do COSUD. A reunião do COSUD é uma reunião de gestão, não é política. Né? São 7 governadores do Sul e do Sudeste. Nós vamos lá para ver questões de segurança pública, para melhorar nos estados, para ver o que cada um está fazendo em infraestrutura que se aplica a outro estado. Então, lá, definitivamente, nós definimos que COSUD não é para fazer política. Mas, eventualmente, temos, mas já tem tempos que não realizamos algumas reuniões em Brasília para tratarmos dessa questão aí. Mas, como você disse muito bem, é um grupo muito heterogêneo, e cada um achando que tem ali a melhor proposta ou que tem o melhor candidato, aí fica muito difícil mesmo. O Brasil hoje enfrenta esse enorme desafio, como você bem colocou, de ganhar mercado que perdemos para outros países emergentes que fizeram as reformas que nós já devíamos ter feito há 20, 30 anos atrás. E eu entendo que o Congresso Nacional é aliado em algumas reformas, mas em outras é um verdadeiro defensor do corporativismo. Como que nós podemos ter uma campanha presidencial para ajudar a eleger um Congresso mais pró-reforma? O Brasil não pode mais demorar, por exemplo, uma reforma administrativa que você, como governador, já fez no seu estado, vários governadores já fizeram, e nós ainda estamos devendo essa reforma no nível federal. Como é que nós podemos fazer com que a mobilização no Congresso esteja mais voltada para as reformas essenciais que o Brasil precisa?
Dávila, é um tema bem complexo esse. Nós temos um Congresso onde temos excelentes parlamentares, temos de deixar aqui muito claro, mas temos lá uma boa parte dos parlamentares que só pensam na sua próxima reeleição. E essas emendas parlamentares, emendas PICs, etc., acho que exemplificam, de certa maneira, isso, né? O recurso público está sendo utilizado não para potencializar a melhoria no serviço público, as políticas públicas, mas sim para poder aumentar a chance de alguns parlamentares se reelegerem. Eu vejo que solução para isso é a longo prazo. Nós continuarmos numa crescente de elegermos deputados que realmente têm propostas que são de melhoria do Estado, de um Estado mais racional, de combater corrupção com mais severidade, de combater privilégios e não de ficar só o que eu vou ganhar de voto com isso, que parece que é o desejo de muitos parlamentares aí, que eu acho que só ficam o dia todo só pensando na próxima eleição, contando votos, porque acho que é o que aprenderam a fazer na vida. Eu até falo sempre também, Dávila, que política deveria ser sempre uma segunda carreira e não a principal carreira de alguém, porque é muito ruim você ver um político de carreira fazer de tudo, até se prostituir, entre aspas, né, para poder ser reeleito, porque ele não tem outra atividade na vida, né? Eu acho que política tinha de ser para alguém que já se dedicou como dentista, médico, advogado, motorista, dona de casa, sem distinção, e fala, já criei minha família, minha vida está estruturada, agora eu quero ajudar a sociedade. Então, eu acho que tinha de ser isso. E aqui no Brasil, política se transformou muitas vezes na solução do problema pessoal de muitos. Aí a coisa fica difícil de caminhar. É verdade. Não é? É verdade. Uma reforma importante, o Partido Novo até está defendendo bastante, é a questão do voto distrital. O senhor acredita que o voto distrital pode mudar bastante, ou pelo menos atrair pessoas que fizeram sucesso na sua carreira pessoal, profissional, a ingressar na política? Seria um avanço extraordinário, na minha opinião. Eu posso dizer isso por Minas Gerais, Dávila, porque nós temos cidades, regiões com centenas de milhares de habitantes que não tem um representante no parlamento do Estado, nem no parlamento federal. No dia que nós tivermos um voto distrital, vai ter um parlamentar de lá. E muitas vezes, da forma que está hoje, pega esse voto alguém que às vezes tem uma bandeira em prol de uma categoria, por exemplo, e determinadas regiões ficam sem representatividade. Ou então ficam totalmente loteadas, né? Vai lá 10 estaduais, 20 federais, cada um com aqueles prefeitos ali, mas representatividade mesmo deixa de ter. E seriam eleições muito mais baratas, concorda? Nossa, concordo. Acho que como governador eu tenho de correr todo o estado de Minas, 853 municípios. Agora, para que um deputado estadual e federal percorrer 853? E nós sabemos que o fundão partidário e eleitoral só tem aumentado ao longo dos anos. Então, daria mais racionalidade para as eleições também. Governador, um dos entrevistados aqui no Entrevista com o Dávila foi o professor Eduardo Janete da Fonseca. E ele disse que nós precisaríamos de um presidente da República, um JK, um Juscelino Kubitschek da educação. Ou nós temos foco nessa questão da educação no Brasil, melhorar a qualidade da educação básica, ou não tem como o Brasil melhorar sua produtividade. E vários estados vêm adotando medidas importantes para melhorar a educação local, mas ainda nós estamos muito distantes dos índices de educação do mundo, os internacionais, como o PISA, por exemplo, né? Minas tem um programa muito interessante que é o Trilhos do Futuro. Conta um pouco para nós como é que é esse programa do ensino técnico e a profissionalização e o que Minas está fazendo especificamente para atacar o grande problema da educação básica, que é a alfabetização das crianças plena até os 7 anos de idade, 8 anos de idade, e depois combater a evasão no ensino médio, que hoje chega a 46%. Sim.
Bom, Dávila, desde o início da minha gestão nós fizemos 3 programas que eu diria importantíssimos. O primeiro é o Mãos Dadas. Como o nome indica, é um programa governo do estado com prefeituras. As prefeituras assumiram os anos iniciais do ensino fundamental, o estado transferiu recursos expressivos. Tem prefeitura que recebeu 50 milhões, outras 5, outras 80, dependendo do porte do município, para que ela investisse nos anos iniciais do ensino fundamental e, com isso, surgiram escolas maravilhosas em todas as regiões do estado. Temos ainda o programa Mãos à Obra. Nós já reformamos mais de 2.300 prédios escolares dos 3.600. Poxa. Temos escolas que transformaram no aspecto físico. E nenhum aluno quer frequentar uma escola que está com aspecto horrível, pior do que a casa dele. Além disso, melhoramos a merenda de uma maneira assustadora. Eu falo que a grande hipocrisia do PT em Minas era a merenda escolar, né? Eles gastavam por ano, Dávila, com merenda escolar, está lá no orçamento, qualquer um verifica. Em 2018, não chegou a 20 milhões de reais, menos de 20. O ano passado, 2024, 6 anos depois, nós investimos 470 milhões na merenda escolar. Multiplicamos por mais de 23 vezes o valor investido. E a bandeira deles é tudo pelo social. Eles só não iam lá comer a merenda que eles propunham para os outros, né? Hoje, quando eu estou no interior do estado, muitas vezes eu almoço em escola estadual até para ver como que está a merenda. E tem carne todo dia, fruta, verdura, uma merenda que não é diferente daquilo que eu como em casa. Então, tudo isso tornou as escolas estaduais mais atrativas, mas nós temos ainda o gargalo do ensino profissionalizante. E aí, fizemos o Trilhas de Futuro, que já formou mais de 60 mil alunos, técnico de enfermagem, técnico em informática, técnico em radiologia, técnico em mecânica, em contabilidade, em edificação e por aí vai. E esse curso é feito, Dávila, aí é que está, acho que, o pulo do gato. E já está sendo, vamos dizer, copiado por outros estados e pelo governo federal. Ele não é feito em escola estadual, ele é feito em escola particular, que tem flexibilidade. Você contrata para uma cidade que tem carência de enfermeiras um curso de técnico de enfermagem para funcionar ali 2 ou 3 anos. Você vai formar 200 enfermeiras, 100 enfermeiras, deixa aquela cidade, vamos dizer, bem municiada daquele profissional, e se amanhã aparece outra necessidade, que a escola mude para outro curso. E isso tem sido um sucesso. E os alunos, além de ter a bolsa integral, ainda recebem auxílio alimentação e também auxílio transporte. Já formamos 60 mil e temos 90 mil em formação. E isso tem suprido muitas indústrias, unidades de saúde do estado com esses profissionais que agora conseguiram se qualificar. E pessoas que não teriam condição de arcar com esse curso caso tivessem de pagar a mensalidade. O Trilhas do Futuro, qual é o índice de empregabilidade das pessoas que passam por esse curso? Ô Dávila, nós temos lá um acompanhamento, mas essa empregabilidade hoje está acima de 60%. Varia muito de região para região. E acontece muito das pessoas mudarem do estado e você acaba não tendo um acompanhamento tão detalhado. Às vezes aparece a oportunidade num estado vizinho, ela vai embora, então é um número que não é tão fácil assim de apurar. Enquanto a pessoa está cursando, ela está ali, dá informação, etc. Depois ela dá uma desconectada. Mas nós temos observado que melhora muito a vida das pessoas. Eu já estive com um jovem lá em Itajubá, no sul de Minas, que terminou o curso de eletrônica, ele já tinha um emprego, assim que ele terminou foi promovido.
Estive com uma senhora em Juiz de Fora, terminou o curso de enfermagem. Vai lembrar que às vezes são pessoas de 50 anos, 60 anos, criaram os filhos. Agora eu tenho tempo, vou estudar. E vão fazer o curso Trilhas de Futuro. E ela arrumou um emprego como enfermeira. Essa senhora em Juiz de Fora, que já está com os filhos criados, adultos já. Então são casos diferentes, mas infelizmente nós não temos o número total aí. Muita gente não dá notícias depois. Governador, essa experiência de 2 mandatos frente ao governo de Minas Gerais, o senhor está deixando um grande legado. Um estado financeiramente muito mais equilibrado, melhoria da gestão pública, um estado mais voltado aos negócios, ou seja, mais amigável de quem quer fazer negócio e com índices melhores em áreas importantes como educação, segurança pública e saneamento, né? Esse é o seu legado para Minas Gerais. E o senhor é considerado um dos presidenciáveis para 2026. Imaginar que Brasil o senhor gostaria de deixar depois de 4 ou 8 anos na presidência da República para o Brasil? Que fotografia seria essa que nós teríamos do Brasil governado por Romeu Zema? Ô, Dávila, eu acho que qualquer presidente sério que o Brasil venha a ter vai querer deixar como legado bandido na cadeia. O brasileiro está cansado. Você que mora aqui em São Paulo, você está vendo as barbaridades que acontecem aí nas ruas, né? Não podemos permitir que quem cometa crimes de forma repetitiva continue solto. Precisamos colocar essas pessoas na cadeia. Um governo sério também, né? Um governo que, em vez de ficar perseguindo o adversário, arregaça as mangas e vai trabalhar. Parece que aqui a preocupação maior hoje do governo é ficar perseguindo o adversário em vez de fazer entregas. Um governo com gente competente, sem gente competente, não tem como avançar. E estamos longe de ter aí pessoas competentes, né? Recentemente vimos aí uma mudança no Ministério da Saúde, saiu uma pessoa da área competente, que entendia, que eu conheci, estive com ela durante a pandemia, ela era presidente da Fiocruz, e entrou uma pessoa que nunca aplicou uma injeção. Então, acho que não é desse jeito que você melhora a saúde de um país. E alguém que tenha coragem de fazer uma reforma administrativa. Fala, esse Estado está pesado demais, está cobrando imposto demais, o brasileiro merece um alívio. Então, eu iria nessas frentes aí. Não é nada, vamos dizer, tão complexo de explicar, mas para fazer a complexidade vai ser muito difícil, porque vai ter muita gente contra esses movimentos. É muita gente que parasita em cima desses fatores. E como é que o governador Romeu Zema e o pai Romeu Zema convence os filhos a ficar no Brasil e a não desistir do Brasil e mudar para outro lugar, porque aqui está cada dia mais difícil para os jovens conseguir empreender, crescer e prosperar? Então, eu tenho uma filha que mora fora, né? Eu não consegui convencê-la não, sabe? Ela está na Inglaterra, em Londres, mora lá, onde a área que ela atua, que é cinema, é muito mais desenvolvida, e ela está muito satisfeita, trabalhando, fazendo o mestrado. E eu tenho um sonho que um dia aqui seja o país da prosperidade. A minha família veio para o Brasil porque as condições aqui eram melhores do que na Itália há 130 anos atrás. Então, hoje, o que nós estamos vendo são descendentes de italiano voltando para a Itália. Né? E isso é muito ruim para o Brasil. Os brasileiros que foram para fora sendo deportados. Então, o que nós precisamos, Dávila, é valorizar quem cria riqueza. É quem cria riqueza, que tem esse espírito empreendedor, inovador, é que vai fazer esse espírito crescer. Político não faz. Político pode não atrapalhar. E quem faz um país crescer são as grandes empresas que precisam ter um governo que não atrapalhe e, se possível, que dê algum tipo de apoio. Mas só de não atrapalhar
já é um avanço extraordinário. A burocracia no Brasil asfixia as empresas. Nós estamos vendo aí, agora está surgindo uma questão de segurança psicológica do empregado, né? Então, é mais um complicador para quem está produzindo, gerando emprego. Então, daqui a pouco, nós vamos tratar funcionário como se fosse bebezinho. Toda empresa vai ter de ter lá um psicólogo individual para cada funcionário. Parece que nós estamos caminhando nesse sentido. E tudo isso passa a caracterizar como se o setor produtivo fosse meio que malvado, você concorda? É verdade. Não é? Em outros países, eu não conheço o termo trabalho análogo à escravidão. Agora vamos comparar isso aqui no Brasil. Quando fala análogo à escravidão, parece que a pessoa está acorrentada, está levando chibatada, e não é nada. É condição degradante. Pode ter condição degradante, sim, né? Mas quando caracteriza isso, parece que fica até uma imagem muito ruim para o Brasil. Quem vem de fora fala, será que lá tem até hoje isso? Gente acorrentada, levando chibatada, mas fazem isso para demonizar quem produz riqueza. Então, nós precisamos mudar esse modelo mental aí de que quem produz riqueza é malvado, quem produz riqueza não quer o bem dos outros, quem não quer o bem dos outros e o bem próprio, pelo que eu vejo mais, muitos políticos, sabe? Não muitos empresários que estão aí ralando. É verdade. Bom, então se o lema do Juscelino Kubitschek foi 50 anos em 5, o do Romeu Zema vai ser o governo que não atrapalha a vida de quem quer empreender. De quem quer trabalhar, de quem quer produzir. Quer produzir. Exatamente. Quem quer trabalhar, empreender e produzir. E produzir, isso. É o que o Brasil tem esse potencial. Nós somos um dos países mais empreendedores do mundo. Mas o que adianta você ter gente boa, todo dia ele coloca uma bota de 5 quilos em cada pé. Ele vai andar 1 km por hora, você concorda? E chegar cansado, não é? Então é o que nós precisamos. Vamos pôr um tênis bom, leve e vai embora. E deixa aí. E deixa aí. Governador, muito obrigado pela sua entrevista aqui no Entrevista ao Dávila. É um grande prazer escutar um dos bons e ótimos governadores dessa safra muito boa de governadores que o Brasil hoje tem. E a gente fica por aqui. E para você que gosta do jeito Jovem Pan de notícias, não deixe de fazer a sua assinatura no site jp.com.br. Lá você acompanha conteúdos exclusivos, análises, comentários e tem acesso ilimitado ao Panflix, o aplicativo da Jovem Pan. Obrigado pela sua companhia e até o próximo Entrevista com Dávila. Entrevista com Dávila. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.